Olá, meu nome é Paulo Donizete de Souza, sou jornalista, editor do site de notícias Rede Brasil Atual. É um portal mantido por sindicatos de trabalhadores metalúrgicos e bancários, independente. Estou falando de São Paulo. O primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus aqui no Brasil foi diagnosticado no dia 26 de fevereiro. Há pessoas infectadas nos 27 estados da federação e mortes em 13 estados, a maioria em São Paulo. As autoridades já não divulgam mais os números de casos suspeitos de estar com a Covid-19. Isso vale também para pessoas que morrem com sintomas da doença, mas que não tiveram a confirmação do contágio nem antes nem depois. Especialistas estimam que para cada caso confirmado podem existir de 8 a 10 não notificados. A maioria dos confirmados é de pessoas acima de 60 anos, mas quase 40% desse pessoal que teve a confirmação está abaixo dessa idade. Entre os mortos, 28% são mais jovens do que 60 anos. Os fatos concretos aqui desmentem totalmente o presidente da República, que insiste em chamar a doença de gripezinha, que quer dizer uma gripe muito fraca, que só os mais velhos correm perigo, e que bastaria, portanto, isolar os mais velhos, isolá-los, protegê-los, e os mais jovens poderiam, segundo o presidente Jair Bolsonaro, seguir a vida normal e manter sua atividade profissional. O presidente contrariou seu próprio ministro da Saúde e divulgou uma campanha chamada O Brasil Não Pode Parar. Chegou a citar o prefeito de Milão, que um mês depois de agir da mesma forma se arrependeu. Felizmente, a maioria dos brasileiros não pensa como Bolsonaro e seus seguidores. Na maior parte dos estados e cidades, foram adotadas medidas determinando isolamento social e de quarentena para todas as pessoas. Somente serviços médicos, comércio, itens essenciais continuam funcionando, mesmo assim com restrição de horários e contingenciamento do número de pessoas trabalhando. Felizmente também, a maioria dos políticos, seja de direita ou de esquerda, estão conscientes de que a Covid-19 não é apenas uma gripezinha. A Câmara dos Deputados aprovou o pagamento de uma renda básica de R$ 600 a R$ 1.200, cerca de 110 a 220 euros, para trabalhadores que estão na informalidade. Aqueles que não têm um contrato formal de trabalho, com maior proteção social, como benefícios previdenciários, licença médica, plano de saúde, férias, etc. Cerca de 45% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade. Nossa economia não cresce há 5 anos, desde 2015, quando a elite política tirou a presidenta Dilma Rousseff através de um processo de impeachment fraudulento e insiste num modelo de economia baseado só na austeridade fiscal, sem crescimento econômico, como manda o sistema financeiro mundial. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. A população economicamente ativa é de 105 milhões de pessoas. Mais de 40 milhões são informais ou subempregados. Cerca de 25 milhões pararam de procurar emprego, pelo chamado desalento, porque procuram muito tempo e não conseguem, ou porque não tem dinheiro para pegar o transporte coletivo. E temos ainda 12 milhões de pessoas efetivamente desempregadas. Entre a população jovem, abaixo de 27 anos, o desemprego chega a 25%. O Banco Central aprovou uma linha de crédito de 40 bilhões de reais, cerca de 7 bilhões e meio de euros, para médias e empresas pequenas poderem financiar o pagamento de salários de seus empregados por 2 meses. Ainda não é o ideal, porque as empresas mais adiante terão que pagar esses financiamentos. O correto seria que os recursos fossem expropriados dos bancos a fundo perdido. Os bancos estatais responderão por 85% desse crédito, apenas 15% sairão de bancos privados. No sistema de saúde, o papel do Estado brasileiro também tem sido fundamental. A rede de medicina privada praticamente não se engajou no combate ao novo coronavírus e no atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19. No Brasil, o crescimento dos casos não se deu com a mesma velocidade que ocorreu na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, por 2 motivos. Estamos antecipando as medidas de isolamento social e temos um sistema único de saúde, público, universal e gratuito,
com a obrigação de atender a todos os brasileiros. Se não fosse o golpe de 2016, o Sistema Único de Saúde, que a gente chama de SUS, S-U-S, estaria hoje muito mais forte. Mas mesmo assim tem sido o grande responsável pelo atendimento dos doentes e dos casos suspeitos. Até pessoas ligadas ao mercado financeiro, que todos os dias, há muitos anos, dizem que o Estado tem que ser mínimo e que o mercado tem que organizar a economia e as sociedades, hoje admitem que se não fosse o Estado, a catástrofe seria muito maior. No Brasil, temos apenas 200 e poucos bilionários. Se essas pessoas muito ricas fossem taxadas em 3%, seriam arrecadados 270 bilhões de reais, cerca de 50 bilhões de euros. Com esse valor, seria possível cuidar dos mais pobres por um tempo. Aqui, o novo coronavírus ainda não chegou ao seu pico de contaminação. A doença vai se espalhar progressivamente e mais rapidamente quando atingir as periferias mais populosas, as favelas, as comunidades mais pobres. Cerca de 60 milhões de brasileiros vivem em condições precárias, agrupados em casas pequenas com muitos moradores. A Covid-19 ainda não chegou neles de jeito, mas vai chegar. No momento, temos que saudar que a maioria do país está unida, inclusive os meios de comunicação. Isso pode ajudar a convencer a população mais pobre a se conscientizar dos cuidados a tomar, mas essa população precisará de recursos para sobreviver. Na minha opinião, é que eu acho que banqueiros e bilionários que enriqueceram graças à economia irreal que eles sustentam deveriam ser taxados para pagar a conta do socorro para as pessoas. Hoje, estamos unidos contra o vírus. Em breve, devemos retomar com mais força as outras lutas que precisam mover a humanidade. Como disse o seu compatriota Domênico de Masi numa entrevista que ele concedeu aqui para uma emissora brasileira. A luta contra o aquecimento global e a luta contra a desigualdade social. Se a gente não aprendeu com as lições desta pandemia, ficará provado que não merecemos mesmo o nosso planeta.